Esperamos que o nosso querido Mestre Jesus nos dê uma noite bem alegre, bem produtiva e, acima de tudo, bem simples, que é a maneira mais gostosa de nós vivermos. Esse tema leva, assim, a uma tendência a nós lembrarmos de pessoas ou de instituições. Não é esse o objetivo da palestra. Então, quando eu estiver falando de alguns, a gente já vai tentar pensar em alguém, corta, né? Explode a bolha do pensamento, para a gente seguir depois um outro caminho legal. Então, começamos com o nosso amorzão, dizendo: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de pele de ovelha, que por dentro são lobos rapazes. Então aqui a gente vai fazer algumas brincadeiras com esses falsos profetas. Então vamos começar com falsos profetas na religião. Vou pegar um termo que Paulo gostava de usar, que é insensatos, ou seja, ligados ao comércio inferior, exploração da ingenuidade do povo. O que ocorre aqui, né? Quando a gente fala em mal, é sempre a gente analisar. Mal é aquilo que não nos serve mais. Foi um bem do passado que agora não nos serve mais. Não existe bem e mal, tudo é a vontade de Deus, né? Mas aquilo que já não funciona mais para nós, a gente sabe, em determinados momentos assim, acho que essa carne está meia gorda, agora é mal para ti. Até então não é, mas agora é, né? E aqui é o mesmo processo, né? Nós há 10 mil anos atrás, praticamente, é muito pouco tempo, em termos de evolução, é agora. Nós éramos caçadores-coletores. Só a partir daí começamos a montar algumas aldeias maiores. Então o que acontecia? Nós andávamos em grupo de no máximo 20 pessoas, 30 já dava pau, não funcionava, né? Então no máximo de 20 pessoas, saímos a tentar coletar alguma coisa para comer e caçar alguma coisa sem ser caçado, porque também tinha esse mecanismo assim. Então quanto mais nós conseguíssemos juntar, mais tinha sido ganho o nosso dia, mais felizes nós ficamos, mais seguros nós ficávamos. Essa era a ideia. E até hoje nós trazemos naturalmente no nosso processo evolucionário essa tendência a ter, a reter, a conquistar, porque não sabe o dia da manhã se vai dar uma tempestade, se vai ter um lobo passando na frente da caverna. Então quanto mais estiver cheio os celeiros, mais feliz eu estarei. Hoje a gente já começa a compreender que não é bem assim, mas trazemos esse processo dentro de nós. E Kardec, na sua genialidade, nos coloca no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, a escala espírita, e nos fala, ali tem as 3 ordens de espíritos, mas a terceira ordem, espíritos imperfeitos, né? Ou seja, aqueles que estão galgando predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal. Então, dentro dessa ideia, né, ainda estão presos àquela coisa de reter. Então, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que eles são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Então, ainda não compreendem os valores verdadeiros, né? Então, troca a evolução divina, que seria a conquista de si mesmo, saborear as pessoas que a gente ama, viver em harmonia, viver rindo, vivendo alegre, por conquistar grana e passar por cima dos outros. Então é um processo ainda que alguns estamos vivendo, né? Depois, de novo, o nosso amorzão nos diz: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto conhecereis, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. E aqui de novo nós fazemos uma brincadeira dentro dos falsos profetas da religião, os contendores, que adoram ficar discutindo, não, mas Emmanuel disse assim, Kardec disse assim, e ficam se achando, né, que entende de tudo e sabe de tudo, cegos pelo radicalismo, falta de bom senso e progresso. Emmanuel nos diz assim: precisa? Não, se não atrapalhar ali. Por causa da filmagem. Não estão eles, o problema que vai refletir a careca aqui. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Então fico debatendo bobagem, que é isso, é assim. Na verdade, não conquistaram ainda a paz com Jesus, né? Ainda estão longe da possibilidade de saborear a vida em paz. De novo, nosso amorzão
levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. Eu gosto, todas as manhãs a gente faz uma oração em casa e abrimos um daqueles livrinhos, tem um aqui, Fonte Viva, do Emmanuel, que tem aquelas mensagens, mas de noite eu gosto às vezes de ler a Bíblia mesmo, na verdade o Novo Testamento, que são umas histórias incríveis assim. E esse tempo eu estava lendo aquela passagem que quase todos aqui conhecem, que Jesus está na última ceia e diz: um de vós há de me trair. E João e Pedro, que estavam um de cada lado, dizem: nós, mestre? Não, jamais. Quem é que de nós queria te trair? Ele diz assim: aquele que molhar o pão comigo na taça de vinho vai me trair. E aí ele põe, e o Judas está conversando com o outro lá, nem nota, e põe, e os dois veem que era o Judas que ia trair eles. Aí Pedro, acho que naquele arrobo de amor, assim, diz assim: ah, mestre, porque eu jamais te trairia, né? E aí Jesus se vira, olha para eles assim: Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele diz: nunca, Senhor, nunca, né? E na madrugada ele é preso, é levado por parte do sumo sacerdote. O Pedro vai atrás, meio assustado, assim, porque ele antes tinha tentado reagir contra os guardas, e Jesus desembainha a tua espada, né? E ele vai meio assustado. Quando ele entra no pátio do sumo sacerdote, uma mulher que estava ali diz assim: ah, eu te conheço, tu é um dos nazarenos lá, que segue. Ele diz: não sou eu, né? Daí ele meio que fica meio confuso e vai para uma fogueira, onde ele está em volta da fogueira. Aí uma outra diz assim: ah, eu te conheço, tu é um dos apóstolos. Ele diz: não sou, não. Aí ele levantou, e um dos guardas que tinha preso Jesus: ah, eu te vi lá com ele, tu é um deles. Ele diz: não sou, né? Aquele susto e tal. E aí o galo, cacaracá, e aí Jesus se vira e olha para eles. Eu acho que eu já morri ali, desencarnava ele assim. Mas é lindo o quanto ele sabe a nossa caminhada. Ele conhece a nossa caminhada, conhece os nossos passos. Eu não posso dizer tudo agora, mas enviarei um Consolador. Ele já nos avisava lá adiante, assim. Então ele conhece cada passinho, como o professor que conhece a criança que está, né, misturando as massinhas, né? Agora eu tenho 2 netos, agora o segundo neto fez a mesma coisa que o primeiro, ganhou um potão de massinha colorida, brilhante, dei para ele. Dali meia hora vem ele com uma bola, uma bola marrom, misturou todas as massinhas. Somos nós aqui na Terra, né? Estamos no jardim misturando massinha, fazendo, e ele sabe que vamos chegar até uma universidade, que é a nossa caminhada. Em determinado momento ele diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade. Eu, na minha sabedoria, fui para o dicionário: o que é iniquidade? Iniquidade é ação ou coisa contrária à moral, à religião, ou seja, as pessoas vão ficar meio contrárias à religião e à moral. A caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará, ou seja, conquistará a si mesmo. Quem são esses, né? Os falsos profetas na ciência e na filosofia, principalmente no que se refere à espiritualidade. A gente, há uns 3 meses atrás, nos convidaram para dar um mini curso de extensão na URGS sobre saúde, espiritualidade, ciência e espiritualidade. Então existe, deu para falar 4 horas, existem muitas pesquisas nessa área. Mas, de qualquer forma, em qualquer área da ciência nós estamos gatinhando, né? E aqui são os materialistas existencialistas, que não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas, porque limitados ao método cartesiano. Esse tempo eu estava lendo um livro, em que um dos autores era o Singer, que é um grande neurocientista, diretor do Instituto Max Planck do Cérebro, na Alemanha. E aí perguntaram para ele sobre essas crianças que em eternidade lembram de uma vida passada. E são coisas meio surpreendentes, porque a criança lembra, né, vamos supor assim, que nasceu aqui e diz assim: não, mas tu não é minha mãe, tu não é meu pai. Normalmente começa assim, de 2 para 3 anos, que eles começam a falar, eles já começam a dizer isso. Eu sou lá do sertão de Siriri, lá no sertão de Pernambuco. E aí os pais pensam: mas que história é essa? Mas tanto eles insistem e dão dados que eles vão então até o Pernambuco, vão na cidade de Siriri, saber se morreu um fulano de tal, que ele diz: não, eu sou fulano de tal. Aí levam as crianças no endereço, porque se existe, as crianças correm pela rua e dizem: da minha casa, aí entra lá fulana, beltrana, pega os óculos de fotografia e falam.
Então existem inúmeros casos. O Ian Stevenson foi um médico, classificou 2.300 casos desse, 230 ele pegou com marcas de nascença, ou seja, a morte passada, que normalmente são mortes violentas, a criança volta muito rapidamente, então trazia as marcas do atestado de óbito da vida anterior. Então existem pesquisas fantásticas. E perguntaram para ele, como neurocientista, se não eram provas, né, de que existia uma sobrevivência. Ele diz assim, não, são fatos incontestáveis. Bem que interessante. Mas nós não podemos reproduzir em laboratório. Não tem como pegar uma criança e levar para o laboratório, lembra, não vai se conseguir isso. Então, em tudo nós temos que, porque pode que alguém lá faça assim, como as primeiras vezes, consegui clonar, aí foram ver, o cara não tinha clonado. Então tem que ser reproduzido em laboratório, tem que ser provado, senão a ciência não vai funcionar, né? Mas a gente tem aquela ideia, o veredito da ciência, a ciência diz que não, né? Ou a ciência diz que sim. Só que a ciência estamos caminhando. Eu estava agora no livro, no carro ali, lendo Sócrates, e aquela passagem, né, que o oráculo diz que ele era sábio, e ele diz assim, mas Deus ser sábio? Daí ele diz assim, agora eu sei porque ele disse que eu era sábio, né? Porque eu sou o único que sei que nada sei, né? Ou seja, era o único que sabia que era ignorante na Grécia, né? E os outros achavam que sabiam, né? Ele deu cadeia para ele, mas enfim, né? E aí então a gente fica perguntando assim, o quanto a ciência sabe, né? Por exemplo, assim, o que a gente conhece disso aqui, por exemplo, aqui em torno de nós? A gente sabe tudo, o que é parede, o que é madeira, o que é átomo. Então, do que é feito isso aqui? Né? Do que é feito o universo que nós conhecemos, aqui, nas estrelas, né? Bom, se sabe que houve uma explosão, um Big Bang, há 13 bilhões, 700 milhões de anos atrás, explodiu e surgiu o nosso universo. Se sabe que existia algo antes, pelos os núcleos vorticosos gravitacionais, já deve ter tido coisa antes, né? Mas o que se sabe é esse começo aqui, né? Blum. Só que uns fogos de artifício, eles fazem assim, tchum, e vão ficando devagarzinho, né? E o nosso universo fez bum, e está cada vez mais rápido, e agora no final do ano a Hubble, com novos dados, fizeram novos cálculos, o universo está cada vez se expandindo mais rápido. Então tem alguma energia fantástica empurrando o universo. Só que nós não temos a menor ideia do que se trata, a gente não sabe nada a respeito disso, e em física é assim. Quando a gente não entende nada, não sabe nada, a gente dá um nome bonito. Por exemplo, campo. Ninguém na física sabe o que é campo. Sabe a influência de um campo magnético, um campo eletromagnético, mas campo fica bonito assim. Postulou. Bohr sonhou, Bohr postulou que, né, a gente faz uma... E essa energia que está empurrando o universo, a gente não tem a menor ideia. E o quanto que é do universo isso? 73% então do universo é energia escura. Que bonito isso, né? Não tem a menor ideia do que se trata, né? Mas 73% é energia escura que está aqui nesse momento. Tá, e o resto a gente sabe. Bom, é que é assim, ó, tem as galáxias, né? Elas estão girando. E tudo que gira é como uma bolhadeira, ela tende a sair. Então elas deviam estar se abrindo bastante, mas elas não estão, elas estão se abrindo muito pouquinho. Pela velocidade de giro, pelo processo, assim, estão se abrindo. Então tem muita matéria ali que a gente não enxerga, não tem a menor ideia do que se trata. Então, do universo conhecido, 73% é energia escura e 23% é matéria escura. Legal, né, pessoal? Então, aí a gente já começa a ficar com vergonha, assim, o que a gente sabe? Não, a gente sabe 4%. 4% são compostos por átomos. Ah, bom, aí a gente entende. A gente está lá no acelerador de hadrons, tentando ver os bósons de Higgs, então agora acabou de aparecer uma partícula que quebrou totalmente a física clássica, nós tínhamos a sequência, então não sabemos nada de nada. E aí imagine em relação à mente, ao espírito, todos estamos gatinhando. Graças a Deus, estamos aprendendo, né? Então, se alguém vos disser, de novo, diz nosso amorzão, Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Qual é a brincadeira que a gente fez com essa passagem? Os falsos profetas amigos. Tá? Então, amigos, colegas de trabalho, espíritas, familiares, sabe aquelas coisas assim que
o marido é um tirano, assim, daquelas criaturas infernal, assim, aí a esposa vem na casa do filho e diz, não sei, estou pensando em me divorciar. Aí sempre tem aquelas pérolas espíritas, tu pode te separar, mas na próxima vida vem junto de novo. Não vem, pessoal. Não vem, se um quer evoluir e o outro não quer, aquele fica e a outra evolui, não, nem vê mais. Pode ficar tranquilo. Hoje a gente faz a pérola ao contrário, né? Dá uma discussãozinha boba, uma bobagem em casa, a pessoa diz, andei me incomodando, não sei o que. Eu se fosse eu me separava. Cala a boca, fica quieto, não tem que se meter na vida dos outros, né? Na verdade, o que são isso? São os complexados, né? Que enxergam o mundo pelas próprias lentes e não metabolizaram as próprias experiências. Aí fico fazendo essas coisas assim, né? O Chico dizia assim, se não tem uma coisa boa a dizer, fica de boca calada. Eu acho que eu passaria mudo o dia inteiro. Falsos profetas, amigos doutores. Aí então não é só amigos, são os amigos doutores, aqueles que entendem tudo, sabem de tudo, né? E um dia ainda vai chegar lá, sabe aquela coisa assim, aqueles que, né, que a gente fica assim, né? Como dizia Paulo, que já na época dele tinha isso, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E o Emmanuel nos fala, doutores de informações descabidas, pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos que ninguém pediu, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos gênios do bem, envenenam fontes de generosidade e fé, sobretudo alteram as correntes do progresso. Bom, a nossa palestra aqui era só a introdução dela. Agora que ela vai começar. Que é quando nós somos os doutores da ignorância. Não nós aqui, porque a gente já superou isso, mas o pessoal lá fora. A gente já está longe disso, né? Então é aquela olhada para dentro. Aí a gente vai olhar hoje com uma nova linha de estudo, bem nova, que é o novo inconsciente, que a gente tinha muito aquela coisa do inconsciente, olhar para dentro é sombra, é dor, meu Deus, que eu sou isso ou aquilo. Não, hoje em dia a gente está se olhando mais como a gente tem colocado aqui dentro do processo evolucionário. Na verdade eu trago conquistas, trago coisas que ainda funcionam dentro de mim, que me auxiliam, embora sejam estranhos dentro de mim, mas fazem parte da minha evolução, tá? E uma delas é, por exemplo, com relação à minha tomada de decisão. O quanto nós somos influenciados nas nossas tomadas de decisão, tá? Então o Rangel, da Universidade de Harvard, é um dos pesquisadores desse estudo. Eles repetem, se diz replicam, né? Repetem esses estudos várias vezes. Então eles foram em vários cinemas, por exemplo, fizeram várias vezes. Numa palestra seguinte eu vou trazer para vocês aqui uma pesquisa que eles fizeram 1 milhão de vezes por jovens, antes de publicar. Americano é jogo duro em pesquisa, né? Essa aqui eles repetiram também inúmeras vezes. Eles iam no cinema, na fila, e perguntavam assim, eu posso te fazer uma entrevista bem rapidinho, não vai te atrapalhar, se for te incomodar, deixa, mas se tu quiser, daí tu ganha uma pipoquinha. Ganha uma pipoquinha, claro, pergunte o que quiser, né? E as perguntas eram bem bobas, que tipo de filme tu gosta, qual é a frequência que tu vai ao cinema, perguntas que não interessavam para nada. A coisa estava na pipoca. Tinham 2 tamanhos de pipoca, um copinho pequenininho e um balde de pipoca. A pessoa era sorteada. E 2 tipos de pipoca. Uma pipoca deliciosa e uma pipoca rançosa, horrível, insuportável de comer. E a pessoa fazia a entrevista e era sorteada, né? Eles sabiam pelo potezinho que estava indo ali. As pessoas assistiam o filme e quando terminava a sessão, já era combinado com o cinema, aí que entravam os pesquisadores, aí que a pesquisa começava. E eles olhavam as pipocas que tinham ficado. As pipocas rançosas em copinho ficavam inteirinhas, que as pessoas botavam na boca e diziam, não dá para comer isso. Agora as pipocas rançosas, horríveis, nos baldes, as pessoas comiam inteirinho, 90% das vezes. Olha como a gente é louco.
que a gente põe na boca e ai, que coisa horrível, mas eu não vou botar fora um balde de pipoca. Que coisa mais séria, né? A gente é louco e não sabe. Eu sempre disse isso. Eu comecei a estudar para saber por que eu era tão louco. Depois eu descobri que todo mundo era louco, era bola cheia, assim, ficou mais fácil a coisa para mim. Então a pipoca maior desaparecia sempre, né? Uma outra pesquisa também, eles foram de casa em casa, levando 2 tipos de detergente, um feinho, mais bonitinho, e pediam para as pessoas se elas podiam, que era uma pesquisa para a indústria, se elas podiam analisar, e aí tinha uma série de dados, assim, a textura, o perfume, a consistência, a durabilidade, qual o melhor detergente. E passariam na semana seguinte, elas dariam o seu aval, né, a sua resposta, e eles dariam um brindezinho. De novo, pessoal, mais de 90%. Isso em termos de estatística é assustador. Mais de 90% disse que o detergente mais bonito era o melhor. Porque ele tinha mais textura. Por quê? Porque isso vem também do processo evolutivo. Enquanto a gente está legal, a gente está bem, está belo. Mas daí toma uma paulada, fica com o dente inchado, né? Sai da simetria, é ruim, né? Então o belo para nós é o simétrico, o harmônico, o assimétrico para nós é doente, é ruim. Então o detergente mais bonitinho é o melhor. E mais de 90% votou no detergente mais bonito. Só tinha um detalhe, era o mesmo detergente. Era o mesmo nos 2 potes. Ver como eles marcham, nós não marcharíamos, nós votaríamos. Se vocês forem abrir um restaurante, não dá para botar as fotos dos pratos, né? Então, vocês botam nomes bonitos, por exemplo, batatas aveludadas. Para mim, batatas aveludadas é aquela que tu encontrou no refrigerador lá embaixo, num potinho de 3 semanas para mas vende, pessoal, vende, né? Tu pode cobrar o dobro, né? Que vende o dobro também. Pepinos crocantes, beterraba sobre o leito de rúculas, dá um ibope. A gente marcha nessas coisas, né? Coisa louca. Essa aqui eles replicaram também várias vezes em vários supermercados na Inglaterra. Eles botaram uma exposição de vinhos franceses e alemães. E ao fundo da exposição tocava uma musiquinha, às vezes francesa, às vezes alemã. No dia que tocava a musiquinha francesa, 70% dos vinhos vendidos eram franceses. No dia que tocava a musiquinha alemã, 70% dos vinhos vendidos eram alemães. Por quê? Pela familiaridade. Outro processo evolutivo, a gente tem que pensar, e agora esse ou aquele. Então o cérebro já tem vários gatilhos prontos para liberar a nossa mente para outros voos. Então diz assim, ó, isso é familiar, esse aí é familiar, porque tem uma musiquinha tocando lá, vai que é bom, né? Esse é bonitinho, vai que é o melhor, esse tem um, né? Então a gente tem esses gatilhos já dentro da gente, né? Mas a questão é, até que ponto temos um cérebro paralelo funcionando? Por exemplo, o Pegna, da Universidade de Genebra, na Suíça, fez um experimento muito interessante sobre visão às cegas. Começou com esse paciente, depois eles replicaram várias vezes. Ele teve um derrame na área occipital e ficou totalmente cego. Aí perguntaram para ele se ele gostaria de participar de um experimento. Ele disse, pode ser, né? Então a gente vai te botar na frente do computador e vão aparecer placas brancas e placas pretas. E tu vai dizer se a placa é branca ou se a placa é preta. Ele, naturalmente, assim, se fosse gaúcho, diria, tchê, mas eu tô cego, não sei nem onde é que tem computador aqui. Não, a gente vai te botar para frente do computador e tu vai dizer se é branco ou preto. E aí ele ficou chutando, é branco, é preto, é branco, é preto, é branco, é preto. Claro que só podia ser branco ou preto, ele teve 50% de acerto. Mas é aí que veio o experimento. Agora nós vamos botar na tela do computador fisionomias agressivas e fisionomias amigáveis. E tu vai dizer se ela é agressiva ou amigável. Bom, aí em termos de evolução, isso é sério, né? Porque para nós, em termos de evolução, se aquela pessoa que a gente está vendo tem uma cara de agressiva, a gente corre, ou ataca, depende do tamanho dela, ou corre, né? Se ela é amigável, a gente relaxa. E se eu tiver uma catarata? E se eu tiver um processo assim e não conseguir distinguir bem isso? Então, a experiência é a expressão de rosto. Se é amigável ou se é agressivo.
e ele teve 75% de acertos. Como isso ele era cego? Por esse processo. Isso é tão importante para nós que o cérebro diz assim, e se tu tiver uma dificuldade de visão, e se tu tiver uma catarata, então vamos fazer assim, ó, não vamos enxergar isso com a área da visão. Nós vamos criar lá uma areazinha no teu cérebro só para ver fisionomias. Olha que maluco isso. De perfeição que é o nosso mecanismo. Então tem uma área só de classificar, cara de sem vergonha. Né? Já nem é a visão que está vendo, já é uma área ali que está olhando isso. Né? Corredor de obstáculos, a mesma coisa, nós temos mais facilidades cegos do que se imaginava, que também para não ter tropeços, enfim, chama-se isso visão do inconsciente. Esse aqui também foi um experimento muito interessante, que outro mecanismo evolucionário é a relação entre estático e movimento. Tu está caminhando numa floresta, as coisas estão acontecendo, agora alguma coisa se mexe, tu pá! Né? Porque se mexer pode ser um tigre, pode ser uma cobra, pode ser alguma coisa. Então, para o nosso cérebro, o que está em movimento é muito mais importante do que está parado. E o cérebro dá total prioridade a isso. Olha que fantástico. Então, eles fazem essas pesquisas que se chamam rivalidade binocular. Eles botam um binóculo numa pessoa, num dos olhos está passando um filme e no outro está passando imagens. O cérebro simplesmente nega as imagens, não vê nada, só vê o filme, só dá atenção ao filme. Esses experimentos já foram feitos várias vezes, já se conhece bem isso. O que esses pesquisadores resolveram? O quanto nós não vemos nada das imagens. Então fizeram assim, botaram aqui, um vídeo passando, sei lá, uma Cinderela, Branca de Neve, né? Depois pergunta para a pessoa, o que tu viu? Eu vi Cinderela, Branca de Neve. E no outro, eles colocaram, tirado de um banco de dados do Instituto de Psicologia, imagens pornográficas, sexo explícito mesmo, direto, assim. Mas ninguém via. O que tu viu? Eu vi um filme total. Aí depois passava uma série de testes, as pessoas estavam excitadas. Então ela não viu, mas o cérebro viu. O inconsciente lá dentro viu e ela estava excitada. Que a gente, quando está lá nos Facebook, depois a gente está assim, Senhor, porque não viu, mas viu. A gente só lê que bobagem, quanta violência, daí já está bom. Nossa mente inconsciente pode perceber coisas que a consciente não percebe. Outro estudo, memórias falsas. Né? Começou com o Musterberg, que depois substituiu o William James no primeiro laboratório de psicologia do mundo, nos Estados Unidos, mas ele era da Alemanha. E ele, isso no início de 1900, lá ele estava num salão imenso da faculdade, ele estava dando uma palestra, e nisso se levantou um cara no meio e disse assim, o que o senhor está dizendo é um absurdo, é um monte de bobagem, um monte de besteira. Aí levantou um do lado e disse assim, mas como que o senhor fala assim com o professor, está ofendendo o professor? Aí começam a discutir, brigar, aí um puxa uma arma, dá 2 tiros para cima, já dá aquele assim, ele manda todo mundo se acalmar, chama os dois ali na frente, diz, bom, quero apresentar para vocês, é o fulano e o Beltrano, eles são atores, eu contratei eles para fazer isso aqui para vocês, que eu queria fazer um teste com vocês. Era o Instituto de Psicologia, né? E aí ele dividiu o auditório em 4 grupos, um escrevesse um relato imediato, escrevesse no papel, o que aconteceu? Quem levantou, quem disse o que aconteceu? O outro era acariado, perguntava de imediato. O outro eles esperaram um tempo para fazer o mesmo processo, perguntar e depois escrever. O que aconteceu? 30% a 80% de erros e invenções a gente inventa. Não, porque o cara falou isso aqui, chegou a mãe, o cara não falou nada disso, né? Botou palavras na boca que não tinha, o outro disse que voou o chapéu, que ele usava chapéu, nenhum dos dois estava de chapéu, a gente inventa. Por que isso? Porque a gente tem um banco de memórias, a gente tenta dar uma racionalidade à situação. Aí o que é? Uma briga deu, tá, e a gente vai lá para a memória, briga, o que acontece em briga? O que você diz em briga? Monta uma historinha. Né? Aí o Neisser, na Universidade de Harvard, também quis replicar de novo esse estudo, né? E aí ele aproveitou um momento marcante, foi quando aquela professora ia viajar num ônibus espacial, se alguns de vocês se lembram, eu não era nascido, mas me contaram, e aí explodiu o ônibus espacial, e ele aproveitou que era um evento muito marcante, que não tem como te esquecer,
E foi nos alunos de primeiro ano da psicologia, né, e pediu para que eles escrevessem uma redação. Onde tu estava e o que fazia quando ficou sabendo da explosão do ônibus. Ele disse que não valia a nota, ele só queria saber a capacidade dissertativa dos alunos e tal. E ele guardou essas redações. Eu acho muito legal esses estudos prospectivos, assim. 4 anos depois, ele foi atrás dos alunos que ainda estavam na universidade e perguntou se eles podiam participar de um experimento. Na psicologia isso é muito comum, eles toparam, a maioria topou. E ele pediu para que escrevesse uma redação. Onde estava, o que fazia quando ficou sabendo da explosão do ônibus espacial? Fazer uma redação. 4 anos após, quase todas eram inventadas. Eu estava no campus, não sei o que, daí ele dizia assim, não, mas olha aqui, tu disse que tu estava em casa. Não. Eu estava no campus, mas lê aqui, vê isso aqui. Aí ele dizia assim, sim, a minha letra, mas continuo me lembrando de outro jeito. Olha que louco, a gente é duplamente louco, a gente inventa e ainda jura que é verdade. Ainda tem esse detalhe, né? E aí eles então questionaram a questão de memórias implantadas. Já que a gente inventa e implanta, será que nós podemos implantar? Eles começaram naturalmente com ratinhos, botaram um ratinho numa gaiola azul, passaram por uma gaiola de luz vermelha, deram um choque, logo após passaram para azul enquanto ele estava estabilizando a memória. E aí ele estabilizou, gravou que a gaiola azul dava choque. Quando botava na vermelha ele ficava tranquilo, quando botava no azul ele se assustava. Implantaram uma memória falsa, né? E aí se questionou assim, e é possível implantar memória em seres humanos que são muito mais hábeis, mais inteligentes, né? E aí dentro dos processos de ética, né, dos conselhos de ética e tal, eles fizeram essas pesquisas. Eles pegaram crianças de 8, 9 anos para ver se eles se lembravam de um passeio de balão que eles fizeram aos 5 anos de idade. E aí tem as fotos da família, só que eles nunca andaram de balão, nem a família, nem as crianças. Eles combinaram com os pais, montaram as fotos e perguntam para as criancinhas, tu te lembra desse passeio de balão? Eles olham as fotos e aí o que o banco de memória faz? Ah, lembro, as pessoas pareciam formiguinhas, outro lembrou do ventinho na cara que batia. Olha que a gente é louco, né? Porque a gente vai para o banco de dados, como é que é um passeio de balão? Então a gente passa, e depois que ele passa a lembrar, ele jura que é verdade, ele implanta uma memória, né? Esse aqui também é muito legal, eu cortei, mas é um texto grande. Aí fizeram com jovens, adolescentes de 15 anos, quando foram à Disney por volta de 8, 9 anos de idade, ou seja, digamos, seriam assim, bem mais lúcidos, bem mais difícil de implantar uma memória, né? E aí o texto é grande, eu cortei, diz, imaginar como foi apertar a mão do Pernalonga quando a sua mãe o empurra. Seu coração para de bater, mas você não para de suar, sabe aquela, né? Então eles leem todo aquele texto, aquela emoção de ver o Pernalonga e ter que cumprimentar o Pernalonga. Então 25% lembrou do aperto de mão, 46% lembrou do abraço do Pernalonga, um lembrou da cenoura que o Pernalonga estava segurando. Só tem um detalhe. Não é da Disney, é da Warner Bros. O Pernalonga nunca vai estar na Disneylândia, né? Memórias implantadas, né? Olha como a gente é louco isso, né? Por que isso? Porque é aquilo que eu falei, todos nós enxergamos assim. Isso aqui é a visão normal de qualquer ser humano, né? Mas daí nós usamos 10 milhões de bytes na área hospital para montar e dizer assim, aquele verdinho é uma plantinha, ele dá uma plaquinha, e aí a gente enxerga assim. Olha que fantástico isso, né? A partir do nosso banco de dados nós vamos montando as nossas imagens. E o mesmo nós fazemos com as nossas memórias. A partir do nosso banco de dados nós vamos montando as nossas memórias. Isso é extremamente importante a gente analisar em pais separados. Porque às vezes sem querer, né, não se separam tão harmonicamente, aí é o momento de ficar com o pai, o pai diz, mas é uma megera, um inferno aquela mulher, ou fica com a mãe, teu pai era cruel, era não sei o quê, sem querer, às vezes até, e a criança implanta aquelas memórias. E depois o que poderia ser uma relação para o resto da vida gostosa, com uma mãe amável, com um pai querido, que todos somos imperfeitos, fica aquela areia assim. Então a gente tem que estar muito atento com essa implante em crianças que a gente faz, né? Ou a gente faz aqueles, mas até burro mesmo. Pronto, o que a criança faz? Eu sou burro. Né? E vai tirar aquilo depois, né? Eu acho que eu já contei aqui para vocês,
Eu tenho 3 filhas, agora já estão maiores, a mais velha é workaholic. Uma vez ela, para começar já na 4ª série, ela resolveu que ia para o colégio militar, para susto meu. Eu quero ir para o colégio militar, tá. Fez a prova de primeira e passou, porque ela já era assim encarnada. Depois que eu fui saber que era difícil, depois da 2ª filha também quis ir e foi. E sempre foi workaholic. Uma vez ela saiu chorando. Eu fui buscar ela no colégio militar, ela estava chorando. Eu disse, o que foi, meu amor? O que aconteceu? Eu vi na lei de matemática. Eu disse, que coisa, quanto tirou? 8! Minha filha, o dia que eu tirasse 8 em matemática, eu estava soltando bombinha, fazendo festa. Né? Essa é a mais velha. Mas tem a mais nova. A mais nova. Trocou de vários colégios, particular, para cá, para lá, para lá. Num dos últimos que ela rodou, ela estava com um monte de cadeiras para fazer prova de história. Eu disse, vamos lá, filha, vamos sentar. Ela capitaliza hereditário. Vamos lá, a primeira expedição foi em 1930, né? E aí fulano de tal, papapá. Tá, guardou? Então tá, vamos lá. Quando é que foi a primeira expedição? Colonização. Tá, não, vamos fazer assim. Quem é que descobriu o Brasil? Filha, Pedro Álvares Cabral. Eu vou abordar esse ano, porque eu tentar matemática e o resto, né? Mas aí qual foi a jogada que eu fiz com ela? Ela realmente não gostava de estudar, era preguiçosa. Aí então na hora da matemática eu disse, ai pai, eu não consigo isso. Eu dizia, mas filha, como é que tu pega o joguinho do computador e tu vai lá e descobre e faz tudo? Né, pai? Então faz o efeito contrário. Em vez de dizer que tu é burra, tu é preguiçosa, não, tu é capaz. E no fim ela foi capaz. Né? Continua essa vergonha até hoje. Mas avançando, pelo menos. Memória emocional. A Hamlin, da Universidade de Vancouver, no Canadá, ela fez um estudo muito interessante com bebês de 6 meses. A gente acha que com 1 ano já não está entendendo nada. 6 meses, então é aquela coisa. 6 meses, pessoal, sentaram nas cadeirinhas, ela passava um videozinho em que um quadrado tentava subir uma montanha e não conseguia subir e vinha um triângulo. Quando ele estava conseguindo vir um triângulo malvado e derrubava ele. E ele tentava de novo subir a montanhazinha e vinha o triângulo e derrubava, e vinha um círculo amigo e ajudava ele. Esse era o videozinho, as crianças ficavam ali. Terminava o videozinho, eles davam brinquedinhos para as crianças, que eram triângulos, quadrados e rodinhas. As crianças não tocavam no triângulo malvado. Olha que fantástico. O quanto estão prestando atenção, estão compreendendo. E foi surpresa no experimento o quanto nós somos atraídos pela bondade já em ter idade, né? Porque eles brincavam com o quadradinho e o círculozinho, os amiguinhos. Né? Então, quanto essa memória emocional se forma já em ter idade. Né? Quanto a gente ouve, deixa de ouvir, e já está marcando a nossa estrutura emocional. Nós temos aqui, vocês conhecem o hipocampo, a amígdala, né? Essa parte aqui assim, é a área que se diz que guarda a memória factual, guarda os fatos, né? O hipocampo, e a amígdala guarda a memória emocional. Então, por exemplo, eu tenho um acidente de carro, a gente já abordou isso aqui, né? E aí é muito grave, eu fico 3 horas nas ferragens, papá. Dali 30 anos, se me perguntarem sobre o acidente, talvez eu nem lembre direito, assim, qual era o carro, como é que foi. Agora eu sinto aquele cheiro de óleo com gasolina e dá um aperto, assim. Isso é a memória emocional. Né? Então, por exemplo, a gente está lá andando está lá numa praia, tá? E a noiva nos trai, né? Ou o noivo nos abandona. Né? Aquela memória, 5 anos depois, né? A gente está com os amigos conversando, tá? E um dos amigos, eu acho que eu vou para a praia, a gente tem aquele... A gente nem sabe por quê, mas naquele dá aquele assim, né? Alguns espíritos assim, tem algum obsessor aqui comigo. Não, nessas horas o obsessor cai fora, não aguento mais aquela história de praia de novo, não, por favor, nem eles nos aguentam.
Mas o fato é que nós temos também nas nossas tomadas de decisões as nossas memórias emocionais desta e de outras vidas. O André Luiz nos dizia a subconsciência de fato o porão dilatado de nossas lembranças, o repositório de emoções, desejos, impulsos e tendências. Portanto, sempre que surgiu uma emoção, para e olha por quê, né? Porque nós podemos ter a amígdala trabalhando a nível relaxado, a nível ansioso, a nível de pânico, que é ela nos avisando, né? Eu lembro que a gente falava na outra palestra, estou caminhando, vejo uma cobra, eu tô, pica, morre. A outra vez eu estou caminhando, uma cobra, pica, morre. É uma corda. Aí o cérebro diz, não, vamos parar com essa bobagem. Não vai dar para continuar assim. Tu faz o seguinte, quando tu desconfiar, tu dá um pulo, solta as tal das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dá um pulo, depois tu vai ver se é cobra ou corda, né? Então ela dá aquela coisa, aumenta a pulsação cardíaca, aumenta a caixa torácica, aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro, nos músculos estriados, que é a velha história de ataque ou fuga. Se o bicho é pequeno, se o bicho é grande, eu caio, né? E é o efeito. Isso é a amígdala que dá, né? Então a gente está no trânsito, né? Tranquilo, vai abrir o sinal de trânsito, aí a amígdala já toca catecolaminas, né? O coração já, Senhor, leva ele, Senhor, né? Tem aquela emoção assim. Mas o caso não é só a memória emocional, mas é o estado emocional em que eu vivo. Estar atento a que estado emocional eu estou vivendo, porque ele vai ser fundamental na minha tomada de decisões. Às vezes eu acho que eu estou numa boa e solto as patas em alguém que eu amo, né? Ou não dou atenção a uma filha, um amigo, né? Porque eu estou num estado emocional interno que não é legal. A gente tem essa cara de paisagem, assim, espírito então mais ainda, né? Espírito, eu gosto assim, ali é a casa espírita, a gente... Oi, tudo bom? Que lindo dia, né? Coisa boa essa primavera. Então tá, tchau. Pega aquela foto. Então, e a gente faz isso com a gente mesmo. A gente leva essa cara de paisagem com a gente. A gente diz, não, tô legal, tô bem, tô legal, né? Para, né? Para, se por acaso vai no banheiro, para e senta, como é que eu tô? E a gente vai ver que tá assim, né? Porque a dólar não sei o quê, porque o dólar do Deus, camada de ozônio, margarina da câncer, porque eu estou salvo, porque Deus tem gente. Senhor, como é boa a vida, cheia de paz, de harmonia, né? Tu está apavorado, né? Está completamente sem paz, né? Então a gente tem que parar, localizar o estado emocional e retrabalhar ele, né? Atenção plena, como é que eu estou? Porque não é legal esse estado de desequilíbrio. Sempre, essa é uma fórmula imbatível. Se eu não estou em paz, eu não estou com Jesus. Se eu não estou em paz, eu não estou com Jesus. Então para e pergunta, Jesus, eu não estou em paz. Ah, porque eu quero matar o fulano, porque eu estou vaidoso, porque eu estou prepotente, porque eu estou bobalhão, porque eu estou... Né? E a gente começa a localizar, né? Tá bom, é verdade. E a gente começa a se acalmar. Então é orar e vigiar. A gente sempre achou que orar e vigiar era por causa dos outros. Não, é por causa da gente mesmo. Né? Para a gente saber como é que a gente está, né? Porque esse é o estado ideal e todos esses são necessários. Vai ter um momento que a gente vai estar chorando, vai ter um momento que a gente vai estar rindo e tal, mas centrados, né? Centrados no que eu gosto de chamar o estado da paz. Lembra que a gente abordou aqui a outra vez, né? Aquele nascer de sol, aquele início da madrugada, aquela paz, aquela harmonia. Esse é o estado basal da natureza e do ser humano. Nós é que explodimos os pensamentos e nos agitamos, né? Então a gente busca de novo, não, peraí, eu sou um bichinho da natureza, dos pássaros, das flores, calma, né? Deus vem cuidando de mim desde que eu era uma ameba lá, me rastejando, batendo a cabeça, já estou aqui, olha só, né? Talvez seja uma franja, mas já estou melhor, assim, né? Então, claro, sempre vai faltar uma coisinha ou outra, mas estamos indo, né? Mas existe um plano que nos eleva, e isso é lindo, né? Os últimos estudos de paleontologia, arqueologia, do Coppens, do Tobás, principalmente a Debricourt na França, localizou que primeiro essa escalada que nós tínhamos direta não é assim, né? É um trabalho bem mais de várias ramificações que nos chegaram até nós, né? E principalmente o motor da evolução, porque eu acho que quase todos aqui estudaram que os macacos desceram das árvores,
foram para savanas, né? E aí eles andavam na savana e para ver se não tinha algum predador, eles levantavam um pouquinho, baixavam, e nessa aí nós fomos ficando em pé. Essa era a ideia que nós tínhamos do motor da evolução. E ela caiu por terra totalmente. Por quê? Porque com os modernos recursos de pesquisa se conseguiu achar fósseis e a estratificação, o local onde se encontravam aqueles fósseis dos nossos primatas. E descobriram que eles estavam em densas florestas. Ou seja, o macaco ficou em pé em cima da árvore. Depois é que ele desceu. Aí deu um nó nos cientistas. Por que ele ficou em pé em cima da árvore depois desceu? E aí a questão é qual o motor da evolução? Porque o que fez isso então? E descobriram que está ligado ao esfenoide, a verticalização do esfenoide. O esfenoide é esse ossinho aqui assim, que nós temos bem na base do crânio aqui assim. Ele é extremamente importante na nossa formação. Todo o crânio se desenvolve a partir do esfenoide na gestação. É o primeiro osso a se formar no período fetal. Então primeiro se forma o esfenoide, depois vai se formar todo o envolvimento do cérebro e do resto do corpo para a nossa estruturação. Olha a importância desse esfenoide. E ele inclinou, né? Na verdade, alguma coisa puxou e ele deu uma inclinadinha para trás. No momento que ele deu uma inclinadinha para trás, aí o nosso cérebro deu uma puxadinha para frente e a mandíbula foi um pouquinho para trás. Alguma coisa puxou esse esfenoide. Cada vez que ele se dobrou, uma nova espécie apareceu. Ele mudou 5 vezes em 70 milhões de anos. Então, se alguém aqui está com pressa de evoluir, calma. Né? Deus deu 5 puxadinhas em 70 milhões de anos. Calma. Né? Calma, porque... Então, há 60 milhões de anos, nós éramos os prosímios, lembra-se de Madagascar, vê que é bem chato aqui assim. Né? Então, aos 40 milhões de anos, nós tivemos a primeira dobra, a primeira puxada. Então, o esfenoide é inclinado para trás. No momento que ele é inclinado para trás, muda a nossa formação, o cérebro aumenta aqui, os nossos olhos são jogados para frente e a mandíbula cai um pouco para trás. E muda a formação já do nosso cérebro. E aí surge a nossa visão estereoscópica, que é um macaco rhesus, né, em que a gente tem daí essa capacidade de ver profundidade também. Há 20 milhões de anos, uma nova puxada, veja lá que cresceu novamente aqui, a mandíbula vai para trás, surge chimpanzés, gorila, orangotangos e bonobos. Há 6 milhões de anos atrás, surge então mais uma inclinação, os australopitecos, vejam que eles já ficaram, eles já ficaram mais eretos, eles não são ainda homos, mas já não são mais macacos, eles são o caminho intermediário da caminhada ali. E há 2 milhões de anos atrás, então, surge o Homo, que somos nós, né? E daí, então, o esfenoide dá mais puxada, nós ficamos bem mais eretos, era assim, e a estrutura craniana já melhora bem mais. Né? E, por fim, há 160 mil anos, a nossa espécie dentro dos homens, que é o Homo sapiens. Né? Então, nós estamos com a testa bem mais alongada, bem mais extensa, né? O cérebro maior, e a mandíbula bem mais para trás, né? Que é o formato dos nossos bebês de hoje em dia e nosso. Né? Aliás, eu sempre, para vocês guardarem quando falar em evolução, quanto mais evoluído, maior a testa e menos pelos. Eu não sei porque que eu sempre lembro. Tá certo. Mas a questão é, qual o motor da evolução, então? Né? O motor da evolução, por cientistas, é a chamada complexidade crescente. Ou seja, o nosso universo é puxado para a evolução. E nós somos puxados para a evolução, para cada vez mais complexidade. Regula a matéria, o universo e a vida. Olha que coisa linda, né? Nós chamamos de Deus, né? Eles chamam de complexidade crescente. Mas alguma coisa está fazendo isso com nós. É a lei que determina a evolução. Nós somos puxados para a evolução. E o esfenoide segue girando essas pesquisas, então eles resolveram continuar elas agora, né? Porque cada vez que há esse mecanismo, assim, a mandíbula vem para trás, é um desalinhamento da mandíbula em relação à parte superior dos dentes. E eles então resolveram pesquisar isso, esse desalinhamento.
E descobriram que na Europa 70% das crianças já nascem com esse desalinhamento, nos Estados Unidos 80%, no Japão 95%. Ou seja, todos estamos evoluindo cada vez mais rápidos, né? E os números aumentando. Ou seja, estamos todos programados para a angelitude. Que lindo isso. Sabe aquele parente que às vezes a gente se angustia, aquela pessoa que a gente conhece, aquela personalidade? Todos vamos evoluir, é inevitável. Todos estamos sendo puxados para a angelitude. Então calma, né? Se algum a gente acha que é meio panaca, nós também éramos. Então tudo bem, né? Aliás, somos, né? Um pouco menos só, né? Mas não é essa a evolução do cérebro, naturalmente, né? Claro que junto está a evolução minha, de espírito, do meu eu maior, né? Então a verticalização do psiquismo, né? Por exemplo, a verticalização do pensamento abstrato, a minha capacidade de compreender a vida. Se eu perguntar para uma pessoa assim, o que é a vida? Né? O que é a vida? A pessoa diz, a vida é tu nascer, ter irmão, não ter irmão, né? Crescer, conseguir algum tipo de profissão, né? Profissionalização, né? Ter um emprego, quem sabe lá comprar uma casinha, um carrinho, quem sabe ter filhos, né? Depois, quem sabe, ter netos, te manter informado do que está acontecendo no mundo, e aí vai envelhecendo e morre, é a vida, né? A vida. Isso se chama o pensamento mais primário que existe, que é o chamado pensamento horizontal. Achar que a vida é isso, né? Porque tudo isso aí é simplesmente impermanência, coisa que passa. Coisas que passam por nós, né? Que já não são mais a nossa caminhada, né? Então o que é o pensamento horizontal? É andar como sonâmbulo, achando que aquilo é a vida. A vida é comprar um carro, né? Lembra, acho que esse tempo eu falava aqui, eu tive um TL, eu tive uma Brasília, tive uma Marajó rebaixada com liga leve, requezinho, subir. Alguém está interessado em algum desses carros? Então passa. E eu andava com ele e fazia assim. Passa também. Então todas essas coisas. Agora a minha estrutura é continua. Então a gente anda como sonâmbulo, a gente anda meio assim, achando que, né, a aparência, ai, olha a minha Brasília, né? Vai ver o que é daqui 20 anos o carrão que tu está agora, né? Tá lá junto com casca de ovo, ferro velho, né? Borra de café, né? A mídia arrasa, que o fulano disse isso, Beltrano repetiu, e o outro fica duro, bobagem, né? O que Nero fez, o que Calígula fez, faz parte da história. Vai ter sempre quem está vivendo em paz, quem está enlouquecido. Com instintos primários, a ONU tinha uma pesquisa que ela dizia assim, ó, 99% da humanidade acorda, se alimenta, trabalha, tem relações sexuais e dorme. Acorda, se alimenta, trabalha, tem relações sexuais e dorme. E 1% acorda, trabalha, tem relações sexuais, se alimenta e pensa. Que eu espero que sejamos nós aqui, né? Emmanuel é mais bonzinho, ele diz assim, ó, numerosas criaturas atravessam o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos, sonâmbulos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo que vai morrer, perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo cada noite. Maravilha isso, né? Lembra ainda de assistir televisão, lembra que a gente falava na outra palestra, né? Nada que preste, né? Morre, minha senhora, o que a senhora fez da vida? Vi televisão, e aí nada que preste. Uma vida rica, né? Uma coisa assim muito legal, né? E aí, claro, sem significado maior. Mas a vida nos dá um puxãozinho. E graças a isso, que agora está muito comum, a gente acha que é ruim, mas não é ruim, é bom, os estados depressivos. Os estados, que existe a depressão crônica, a depressão endógena, que é grave, muito rara. Existe mais, são os estados depressivos, que é quando eu começo a perceber, tá, isso não serve mais. Isso não pode ser mais vida para mim, né? Porque a vida está me puxando para uma outra percepção. Vida é comprar um carro, vida é trocar de apartamento, isso é vida, né? Já troquei e não deu graça nenhuma, né? Então, quando a vida começa a me puxar, eu entro num estado depressivo até cair a ficha e dizer, claro, isso não é a vida. E aí eu consigo ter um puxão para cima. E aí quando pergunta o que é a vida, eu consigo compreender. A vida é a conquista de valores
e virtudes. A vida é conquista de mim mesmo, né? De conhecimento, de percepção, de sensibilidade, de sabor com as pessoas que eu amo, de sabor com a vida que eu vivo. Isso é viver, o resto vai enferrujar. Agora, eu continuar saboreando a vida, isso vai até o final, né? Então, o que vai ser? O autodescobrimento, né? Como Krishna dizia para Arjuna, quem se encontra a si mesmo é senhor de si. Só aí eu começo realmente a dominar a mim, senão eu sou boizinho de presépio. Veja nossas tomadas de decisões, como a gente tende a seguir o automatismo, né? O sabor do conhecimento, sabedoria vem de sabor. Como é bom que a gente diz, que legal isso, não tinha sabido disso, a gente se encanta com a coisa, né? O altruísmo, o sabor do amor, como é legal quando a gente consegue dar uma força para alguém, né? Um amigo, vizinho, algum morador de rua, a gente, que legal conseguir dar essa força, né? A meditação, que eu começo a me compreender, e a oração, que faz com que eu consiga viver no dia a dia, com a minha família espiritual também, com os amigos espirituais, não é só dentro da casa espírita, eles estão sempre com a gente, né? É interessante que esse processo é um puxão universal. A Universidade de Allen lançou uma cadeira, que é a cadeira de Psicologia e Vida Boa. E eles não sabiam se ia pegar essa cadeira ou não, mas começaram a se matricular 60, 100, 200. Em 2017, 1.182 alunos se inscreveram. Eles tiveram que dar aula no salão de atos da faculdade, tanto que procuraram essa cadeira. Em 2018, eles abriram para a internet, porque passou de 2.500. Eles perguntam, mas o que ensina uma cadeira dessa que todo mundo quer? Ensina meditar por 10 minutos. Olha só como é universal isso, não tem nada de religião, né? É a compreensão universal. Dormir 8 horas, adorei, né? Novas relações sociais, ou seja, te comunica, te relaciona, né? Menos procrastinação. Procrastinar é deixar para depois. Sabe aquele livrinho espírita que a gente está lendo há 8 anos, já está no capítulo 1º? Vai no capítulo 2º, vai ser legal, né? Mais gratidão, ou seja, saborear a vida. A gente tem uma lista das coisas que a gente quer, graças a Deus, senão a gente parava de evoluir. Mas saboreia o que a gente tem. Eu falava aqui numa outra palestra, né? Quando vai deitar, bota a cabeça no travesseirinho e diz assim, eu podia estar numa estrada, chovendo, com fome, 2 pneus furados, e eu não estou, eu estou na minha caminha, coisa boa. Coisa boa que eu estou com saúde, coisa boa que eu tenho uma comidinha, coisa boa que a gente está aqui assistindo essa palestrinha, e faz da vida uma coisa boa, né? Com uma lista de coisas que a gente quer conquistar, mas já saboreando o que conquistou, né? Realização de atos de bondade. E por fim, a gente é puxado por um pensamento superior que a gente possa compreender, deve ter outros maiores, né? O que o homem superior busca está em si mesmo, o que o homem inferior busca está nos outros. O homem superior está sempre calmo, o homem inferior acha-se constantemente num estado de inquietação. Dá para a gente olhar medindo. E o que seria esse homem superior? Quando a gente compreende a individuação. Então eu passo a ser um indivíduo pleno, né? Eu compreendo a polaridade que existe dentro de mim, que compreendo que eu tenho um processo evolucionário, que eu era um animal e agora estou caminhando para uma angelitude. Então a gente é assim, Senhor, ajuda pela paz na humanidade, pela paz entre os povos, pelo amor entre os irmãos, mas tem que matar uma criatura dessa infeliz, né? Senhor, que eu tenha saúde, que eu tenha leveza e come feito um animal. E aí o que acontece? Ora é santo, ora é demônio. Ora é santo, ora é demônio. Mas nem ser santo, nem ser demônio. Ser humano. Ser humano é assim, né? Quando a gente compreende essa divina polaridade que existe dentro de nós, yin e yang, fluxo e refluxo, claro e escuro, né? Que nos impulsiona, a hora a gente quer matar, depois, não, mas peraí, essa emoção não é legal, né? Essa aqui é melhor. A gente vai aprendendo e vai direcionando o nosso caminho para uma capacidade melhor de viver, né? A sublimação é uma conquista da evolução, né? Já tem vários estudos, eu não teria tempo de falar aqui para vocês, o quanto os lobos frontais são os que localizam as coisas melhores, mas a gente vê, às vezes a gente está passeando com um amigo e dá um pôr do sol e diz, olha só aquele pôr do sol, ele olha e diz, é mesmo, mas eu estava te contando que não sei o que, estava assim, filho, olha, mas ele não vê, ele ainda não conquistou aquilo. Ou a gente está ouvindo uma música e toca um acorde lá no violino e diz, olha só esse violino, diz, minha mãe gostava muito de música, eu estava te falando aqui, ouve, né? Ele ainda não vê, ele não ouve, ele não sente, mas à medida que a gente vai caminhando, a gente vai tendo essas percepções, vão se ampliando, são os lobos frontais trabalhando,
A gente sai na rua assim e vê aquela árvore verde, aquele fundo azul, aqueles passarinhos, a gente, nossa, né, saboreia a vida, saboreia cada caminhada da vida. Esse ser superior começa a ter mais lucidez, né, porque compreende o processo holístico da vida, sabe que cada plantinha é um irmãozinho que está crescendo ali, é um irmãozinho lá no início do estágio, sabe que cada animalzinho que nos cerca é um irmãozinho mais próximo a nós. E cada ser humano é a nossa família. Panaca ou não panaca, bem ou não bem, é a nossa família. Estamos caminhando juntos, já estamos nesse nível aqui, que legal. A contemplação, quando nós começamos a parar, olha o que Sócrates dizia: tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Então, quando a gente para e pensa, o que é valor? O que é valor mesmo para mim? A compaixão, quando eu consigo desejar que o outro saia do sofrimento sem sofrer. Então, a gente vê que há sofrimento no mundo, mas eu tenho que estar centrado, eu tenho que estar em paz para poder ser útil, e não sofrer com o outro, seja parente ou não. Eu preciso estar em paz, harmônico, desejar o máximo e poder fazer o máximo para que o outro saia do sofrimento em paz. O amor universal, quando a gente percebe que o amor do Pai está em todas as coisas, Ele está nos sustentando dentro de nós, em todas as coisas está a beleza do amor no universo que nos segue. Nós vivemos isso aqui, a gente fica meio encaixotado em asfalto, mas a vida é isso aqui. E aí nós percebemos que nós somos a flor mais bela do universo. O ser humano é a coisa mais fantástica que existe. E quando nós amamos sem esperar nada em troca, como dizia Jesus, amai-vos como eu vos amei, então nós nos libertamos. Porque a gente ama e não está esperando nada em troca. A gente só ama, vai ser legal. Se ele emburrou, se ele sacaneou, eu vou continuar amando, tentando ser legal. Aí nós saudamos as nossas dívidas de amor e seguimos a nossa caminhada nesse processo que nos convida. E que Emmanuel diz: Jesus veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus. Olha que lindo isso. Convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Esse foi o puxão que Jesus nos deu. E ele mesmo, nosso hermosão, diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Era isso que nós temos que ir para a sua noite. Muito obrigado.